Boa noite. Estamos de volta aqui, um passo para a vitória. Toda sexta-feira, 19 horas, está eu e o pastor Gledson aqui, conversando com você, falando sobre algo, falando sobre aqui da Casa de Apoio Filho Pródigo. Eu já quero começar com o pastor Gledson, deixando aqui o nosso agradecimento a algumas pessoas que estão participando sempre aí, estão deixando algumas perguntas, no meio da semana estão conversando conosco. A Silvia Pereira, Deus abençoe, Silvia, obrigado. Dantas, obrigado, Sueli, pela sua participação. Priscila Dantas, um beijo pela sua participação, obrigado. Pastor Geroncio, meu pastor, amo o senhor, obrigado pela participação. Wilson, Deus abençoe a sua vida. Pastor Rangel, grande pastor, Deus abençoe, pastor Rangel. Pastor Gledson, estamos aí de novo nós. É isso aí, boa noite. Eu sempre feliz de estar aqui. Graças a Deus. Falando um pouco, falando que está interessado no assunto e preocupado com a questão de eliminar esse problema. Né? Nós sabemos que é praticamente impossível, mas nós temos que desejar eliminar. Porque é pensando na eliminação que nós vamos criar medidas políticas para que isso possa diminuir a ponto de a gente controlar. É exatamente aí que nós vamos começar hoje, porque muita gente está perguntando, né? Quando a gente fala de casa de recuperação, de centro terapêutico, de clínicas, né, para dependência química, muita gente me pergunta, por que não existe aí um combate fixo? Por que não existe uma prevenção? Né? E a gente cansa de falar, existe a prevenção. A prevenção, ela existe, porém, ela é muito pequena, porém, ela é muito pouca, mesmo com todas as pessoas aí, o grupo evangélico, o grupo católico, polícia militar, GCM, polícia civil, muita gente tentando, mas não consegue fazer essa prevenção direito. Por isso, as casas de recuperação, por isso, o centro terapêutico, as pessoas perguntam, mas por que tanto centro terapêutico, tanta casa de recuperação, e a gente não se ouve falar em uma prevenção? Eu acredito que a prevenção, ela a drogadicção, o problema do uso abusivo de drogas é um problema social. É um problema de saúde pública. A saúde pública está do jeito que está, todos nós sabemos. Infelizmente, o sistema de saúde pública está doente. Imagina esses setores que são mais periféricos da saúde. Porque se você pega alguém que quebrou a perna, foi baleado, sofreu um acidente, é mais emergencial e a gente encontra negligência nesse tipo de atendimento. Imagina esse atendimento mais periférico, porque a prevenção de droga-adicção, ela começa antes do adolescente, antes da criança. Ela começa na família. Exatamente. A família precisa se estruturar de uma forma diferente, precisa mudar a estrutura da família. Hoje, nós estamos muito frios, não temos contato. Esses dias, eu passei em frente a um restaurante e eu vi a mãe e o pai sentados numa mesa, a mãe com o celular olhando para o aparelho, o pai sentado com o celular olhando para o aparelho e uma criancinha do lado olhando para o teto, assim. Não existia interação entre eles. E nós precisamos modificar a família, modificar os conceitos, fazer mais inclusão dessa criança, desse jovem, em termos religiosos, na igreja, na escola, na família, levar a família para a praça, para poder ter aquele interclasse que havia nas escolas, que eu não ouço mais falar, interestadual, e ter aquela empolgação para o esporte e deslocar essa energia toda que se concentra no jovem para outros eventos, para mostrar que a vida ela tem outras saídas. Então, existe a prevenção, porém ela é pequena. Agora, já aproveitando outra pergunta, você tocou num ponto aí que é bom a gente deixar os internautas, aí, as pessoas que estão participando, sabendo, que a gente fala muito em codependência.
E quando você me falou do jovem, os pais ali mexendo no celular, o jovem ali de lado, eu lembrei que muitas das vezes, falando com outra experiência, muitas das vezes a gente vai passar num shopping, ou a gente vai numa pizzaria, a gente já se separa com outro problema muito sério, que é o pai e mãe ali bebendo, e as crianças de 6, 7 anos ali ao lado, vendo o pai beber e achando que aquilo é normal. Aí, quando a gente fala da codependência, é difícil de alcançar o pai, alcançar a mãe, que o filho é codependente do álcool ou codependente da droga, né? Você, quando está estudando psicologia, você pode até explicar um pouco melhor aí para eles, porque existe a codependência, a gente sabe disso. Agora, qual que é a probabilidade do filho ser codependente aí do pai ou da mãe diretamente? Total, né? Praticamente 100%. Esse é um ciclo que é muito difícil de interromper e de se fugir. E para fugir desse ciclo, necessita da colaboração e do esforço de todos os integrantes dessa família. Porque, veja, é uma questão cultural. Esses dias mesmo nós estávamos num culto, o senhor que estava pregando, e o rapaz falou do mijo da criança quando o filho nasce. Exatamente. E é uma questão cultural. Lá na Bahia... Eu não sabia o que era o mijo da criança quando nasce. Lá na Bahia, o pai, ele bebe 5 litros de pia, ele ganha e bebe, porque o filho nasceu. E isso é cultural. Né? E a gente não percebe em que abismo nós estamos colocando nossos filhos, em que tipo de prisão nós estamos colocando nossos filhos. Eu ouvi também de um rapaz que a primeira vez que ele bebeu foi com o pai. E aí a mãe chegou no bar e falou assim, você não está maluco, você não está vendo o nosso filho bebendo? Ele falou assim, não criei filho para ser padre. Hoje ele se arrepende, sim, porque o filho está sumido, passou por aqui, o senhor lembra? Usando droga, o pai desesperado, não tem o que fazer, não alcança, o pai pode ser milionário, trilhardário. Ele não vai alcançar se ele não mudar um entendimento cultural a respeito das drogas, do álcool e do uso abusivo de substância psicoativa. A gente fala que é uma codependência, ou seja, que ele adquire do pai, adquire da mãe, do avô, da avó, existe essa codependência. A Bíblia diz que existe uma maldição hereditária, que alcança e tem que ser cortada em alguém da família. Então, que seja em você agora, que estamos assistindo, que talvez você bebe perto do seu filho, às vezes até fumar, né? Manda o filho até acender o cigarro, às vezes, ou comprar o cigarro no botequim, na padaria, o filho que vai comprar, e quando o filho tiver uma certa idade, aquilo vai se tornar normal para ele. Por isso que, como você falou que é cultural, às vezes é uma cultura da família. Agora, quando o filho vem se tratar, ele tem que se tratar, e o pai e a mãe também tem que se tratar lá. Porque o pai e a mãe se tornou codependente do filho, e o filho herdou uma hereditariedade. Essa hereditariedade é uma predisposição. Predisposição. A predisposição, ela vem dos pais. Na genética, no genoma dele, foi constituído nele. Pode ser que ele experimente e ame, e pode ser que ele seja só um experimentador. Se ele experimentar e amar, ele vai preencher as lacunas da vida dele, aquilo que ele não tem muito coragem de fazer, digamos assim, ele vai tentar suprir com o efeito da droga. Porque a droga, de certa forma, a gente tem aí três grupos de drogas que são... mudam o comportamento de forma bem significativa, que são as drogas relaxantes, né? Que são as drogas estimulantes, e são as drogas alucinógenas, perturbadoras, né? Que dão alucinação. Então, o que acontece? Dependendo da situação que a pessoa enfrenta, ela usa determinado tipo de droga. Eu vou dar um exemplo. Eu quero ficar calmo, fumo um baseado. Eu quero adquirir coragem, eu sou quieto, quando eu bebo eu fico falador, aí eu bebo. Eu quero me sentir mais potente, mais homem, mais forte, eu cheiro cocaína. E assim sucessivamente as drogas vão preenchendo problemas que estão nos pilares da construção da personalidade da pessoa. Então, isso daí a gente
precisa modificar, porque você, eu, nós temos condições de resolver os nossos problemas quando nós concentramos a nossa inteligência, todas as ferramentas que temos para poder solucionar esses problemas. Quando fugimos deles, eles começam a crescer e se tornam um monstro. Então a gente não quer encontrar com ele. Então, se eu sei que ele está por ali, eu não vou. Mas quanto mais eu fujo para a droga, mais o meu monstro cresce. E quando eu vejo, eu estou tudo errado. Então, os pais, a família, ela precisa compreender, principalmente quando encontra esse problema num filho, e sente aquela vontade, preciso tirar meu filho dessa situação, ele tem que ver que o primeiro que ele precisa alcançar é ele mesmo. O tratamento, hoje nós temos pai e filho aqui em um tratamento. Um pai e um filho. O pai dependente de álcool e cocaína, o filho também dependente de álcool e cocaína, e o pai só veio saber aqui, numa palestra, que o filho herdou a predisposição dele, o pai só veio saber aqui. E o pai, assim, até meio que, puxa, então quer dizer que eu sou culpado do meu filho hoje? Você é culpado. Você é culpado do teu filho hoje estar usando álcool, estar usando droga. E numa conversa mais a fundo, a gente viu que é uma cultura. Que o pai dele também promoveu isso na vida dele, ele promoveu na vida do filho. E se ele não vem, não se interna, não fica sabendo, ia continuar. Isso é um ciclo ininterrupto, porque a tendência é crescer. Porque a fragilidade aumenta, porque o pai se torna, consegue resolver pouco os seus problemas. Quando ele passa a educação para o filho, ele passa a educação até a página 1. Ele resolve os problemas dele daquela forma. Então, vamos voltar no exemplo do shopping. Quando o pai está tomando cerveja e na pizzaria, no shopping, lá na praça de alimentação, e todo mundo dando risada, ele vendo o filho, olha aquilo, e ele quer amadurecer. Quando ele quer ser adulto, o modelo de adulto que ele tem é aquele que toma cerveja. Principalmente com uma frase esdrúxula, que infelizmente está na boca da maioria dos pais quando não tem a resposta certa para o filho, por isso que é um problema eu não pensar nessas questões. Que o filho, quando fala, o pai encontra o filho, por exemplo, bebendo uma cerveja, ou querendo experimentar, ou pegando um cigarro na mão, e o filho ainda é pequeno, ele fala, isso é coisa de adulto. Acaba com a criança, porque ela quer ser adulta, ela quer ser, então pode fazer. Exatamente. Quando está conversando, isso é conversa de adulto. Então ele acha que aquela conversa que está sendo impedida para ele participar naquele momento, quando ele tiver condições de adquirir, de se apropriar daquela conversa, ele vai ser adulto. E não é quando ele tiver capacidade de estar junto naquela conversa. É quando ele tiver capacidade de resolver aquele problema. Certo. Então, para fechar a predisposição, trata da pessoa, trata da família, né? Porque aqui nós estamos há 16 anos trabalhando com dependência química, então nós temos várias histórias, e uma que eu me lembro a esposa ou a namorada, né, trazer o dependente químico, mas ela não querer parar de tomar a cervejinha dela no final de semana. Porque o doente é ele. Porque o doente é ele. E o que acontece? Leva para casa o dependente químico depois de uma longa internação, 4, 5, 6, até 9 meses, um trabalho elaborado. Aí leva-se ele para casa e no primeiro final de semana ela vai para a praia beber junto com o namorado. E quer que ele tome Coca-Cola. E quer que ele recai, aí ela traz ele novamente, conta a mesma história. O que acontece com ele. Então, não sei o que acontece com ele, a gente sabe. Exatamente. O que acontece com ele é que é uma questão cultural. Ele não consegue entender por que ela pode e que eu não posso. E a facilidade, né? Ele ainda tem alguém que ainda leva ele no subsidia esse tipo de... Às vezes até oferece, mas não tem problema. Eu já ouvi isso, né? Não tem problema. Se você tomar um pouquinho, não vai ter problema, mas ele é doente. Então você tem que lembrar que ele é doente. Talvez você, que é um experimentador,
Talvez você que é recreativo, você que não desenvolveu a doença, não queira se comparar nunca com alguém que é doente, que tem um problema com droga de adicção, que tem um problema com álcool, ele é doente, você não. Então, se alguém fez um tratamento e chega num churrasco na sua casa, esconde tudo que é bebida, não oferece para ele, porque senão você vai promover a recaída dele de novo. Lembrando que quem não é dependente, mas usa de forma recreativa, a qualquer momento pode se tornar um dependente. Porque o problema da droga-adicção, do uso abusivo de bebidas, de drogas, não está na substância. Põe isso na cabeça. Essa doença, ela é de hábitos, modos e costumes. Então, o dia que eu tiver um problema sério, um abalo emocional muito grande, e eu quiser fugir dele, e eu for um usuário recreativo, eu vou usar de forma abusiva, mas eu vou usar de forma abusiva aquilo para preencher um problema emocional. E isso pode se tornar, sim, uma dependência, desencadear uma dependência e poderosa, porque está no âmbito afetivo e emocional. Maravilha. Vamos aqui para continuar aqui. Qual o tempo de tratamento e por que esse tempo estipulado por clínicas, por centros terapêuticos ou pela Organização Mundial da Saúde? A Organização Mundial da Saúde, ela prescreve que são 2 anos de acompanhamento para se dizer que está tratada. Dependência química não tem cura. Uma vez adicto, sempre adicto. Isso quer dizer que Exatamente. A gente costuma usar esse termo que apagou uma vela. Onde você apagou ela, ela está. Exatamente. Se eu voltar a usar, eu volto no ponto onde eu estava. Ninguém que fumava 20 pedras por dia de crack vai voltar a tomar cervejinha e não vai fumar. Infelizmente. É uma ilusão ignorante de quem não possui esse tipo de conhecimento. Porém, o tratamento, ele leva, o nosso tratamento, sim, por exemplo, leva 9 meses. Por que isso? Porque é de 4 a 5 meses de desintoxicação física. A desintoxicação, ela funciona como mais ou menos você estiver apertado para ir ao banheiro. Exatamente. Se estiver dentro de um coletivo e você está apavorado, sempre alguém do seu lado fala, nossa, camisa vermelha é bonita, hein? Mas eu acho que se eu colocasse uma gravata preta, ficava melhor. E na hora que você está apertado, você ouve aquilo, você está louco para aquela pessoa sair do seu lado e falar, meu, louco para ir no banheiro, esse cara falando do meu lado. E às vezes é seu amigo, você não quer fazer disso jeito, você até ouve, mas você está apavorado. Mas você vê o ponto de ônibus, você dá sinal, entra no primeiro bar, no primeiro boteco e vai no banheiro. Quando você chega no banheiro, você se alivia e sai para lavar a mão, tem um espelho. E aí você olha no espelho, você fala, realmente uma gravata preta ia ficar melhor. Qual é a comparação entre a desintoxicação, o período de desintoxicação e esse momento? É que quando você está em desintoxicação, nós vamos falar, nós vamos aconselhar, vai assistir palestra, nós vamos tentar mudar o hábito, tudo isso vai ser absorvido, mas vai ser muito difícil de praticar, porque no momento o corpo está pedindo outra coisa. Então o foco, na verdade, é outra coisa. Nesses 4 meses, o foco é eu sair, eu quero ir embora, eu quero, tudo incomoda, que são os primeiros 4 meses. Mas quando a desintoxicação física ela acontece e as abstinências começam a diminuir, as crises... Isso era a próxima pergunta, é isso mesmo. Quanto tempo, né, e como funciona o tratamento? Você já está respondendo, vamos as lá. Duas? Vamos lá. Então, a desintoxicação ela vai acontecendo, as crises de abstinências vão se tornando mais amenas. Com isso, eu consigo parar, como eu falei, na frente do espelho e olhar que eu podia pôr uma gravata melhor, a pessoa começa a olhar para a sua vida e falar, poxa, realmente eu podia mudar isso daqui, eu posso mudar ali, realmente eu estava andando assim mal. E depois do 5º, 6º mês, a pessoa começa a compreender isso. Então, os primeiros 4 meses são de internato, são momentos e é um período intenso, frenético, que nós ajudamos, crise, a farmacologia ajuda bastante. Explica um pouco que nós
nossa, aqui o filho pródigo, só usa medicamento. Nós temos um psiquiatra, o Dr. Newton, né? Explica um pouco do Dr. Newton, de como nós medicamos as pessoas aqui, que às vezes a pessoa que está do outro lado até fala, poxa, mas como é que é? Vamos dar medicamento para meu filho? Não tratamos sem a prescrição. É isso aí. Temos um psicólogo aqui, né? Eu sou estudante de psicologia, nós temos um psicólogo formado, que é o Oswaldo Pazini, há anos, né, conosco, e quando nós identificamos a necessidade de um psiquiatra, a gente, né, solicita à família que leve até o psiquiatra, e esse psiquiatra vai prescrever a medicação. Nós temos um enfermeiro na casa, que é meu irmão, o Alan. 24 horas é o Alan, que ele ministra esses medicamentos conforme a prescrição, né? E para quê? Para poder estabilizar, né? São ansiolíticos, são moderador de humor, são remédios para poder estabilizar e a pessoa começar a entrar nesse equilíbrio que eu não sei nem se é uma homeostase. Hoje em dia, os medicamentos hoje estão muito tranquilos de usar, né? Acabou aquele negócio, né? Ele vai ficar viciado no medicamento, vai largar uma droga pela outra. Isso hoje não é negativo. Mas mesmo porque trocar uma droga pela outra não daria. Ele está num tratamento justamente para abandonar o uso de droga. Então, quando nós tratamos todas as questões que são antecedentes à comportamental, né? Que antes do comportamento nós temos pensamento, nós temos afetividade, nós temos uma série de processos que acontecem para acontecer uma atitude, para nós tomarmos uma decisão. Então, tudo isso sendo tratado, a mente dele vai começar a absorver um método, não só para a droga-adição, mas para qualquer tipo de vício. Então, esse período de 4 meses é um período frenético, a gente tem ajuda medicamentosa, isso acontece, mas depois nós passamos por 4, por quinto mês, em que a pessoa já consegue entender tudo aquilo que foi passado. Toda aquela carga de conhecimento, todo o próprio método, né, que nós usamos aqui, ele vai começando a entender que é para mudar os hábitos, os modos de costumes dele. Pergunta. Temos a Priscila Dantas, está perguntando, e como lidar quando a pessoa está em tratamento, mas a família tem o mesmo vício? Não se trata também que essa pessoa nunca sairá da dependência? Priscila, muito obrigada. Obrigado por você participar. Esse é um problema, como nós já falamos, muito sério, né? Super sério. E muito frequente. Por quê? Porque, como nós dissemos, e a prova está aí, na grande maioria das vezes, o dependente carregou isso culturalmente da família, não só numa predisposição genética. Ele carregou culturalmente. Isso quer dizer que a família ainda faz uso. A família nem só da família, às vezes no lugar. Quando tem um ambiente, nós temos um menino que já passou algumas vezes aqui, e ele não pode voltar, nada contra, mas ele não pode voltar para aquele convívio aqui. Para a gente que sai, atuar, os meninos, ele não pode participar. Ele não pode. Mesmo o dependente químico, Priscila, o dependente químico, ele tem cada vez mais, quanto mais ele se afunda na dependência, mais ele tem um método de ele fica sozinho. Esses são os últimos estágios. Então, quando ele reduz esse ciclo de pessoas, ele reduz o mundo dele. Então, o que acontece? Quando ele volta para esse ambiente, vamos dizer que no bairro dele tem pizzaria, tem livraria, tem escola, tem cinema, tem tudo isso. Mas ele conhece só a praça, ele conhece o beco, ele conhece os lugares que ele frequentava, que fazia uso. E sem a modificação do lugar, ele vai automaticamente partir para esses lugares. Como uma pessoa que vai trabalhar todo dia e no sábado ela vai buscar pão, quando ela vê, ela está no ponto de ônibus.
Isso é automático, é uma automatização do cérebro, e que a gente chama de mente condicionada. Ele vai fazer a mesma coisa. Então, para ele é muito difícil, porque quando ele se vê, ele vai se ver naquele ambiente. Aquele ambiente proporciona a situação de uso. Então, o que fazer nessa situação? A melhor coisa a se fazer é interromper o próprio dependente químico, ele interromper esse ciclo. Porque não tem como ele afetar a família. Não tem como ele chegar para o pai e fazer o pai parar ou fazer o pai parar. Isso tem que ser de uma decisão pessoal de cada um. Mas ele vai precisar sair desse ambiente. Pós-tratamento, se ele quiser realmente ficar bem, ele vai precisar sair desse ambiente. Nesse ambiente é praticamente impossível, porque ele vai estar lutando contra ele mesmo constantemente. E aí, nesse ambiente, ele vai ter todos os aparatos que ele necessita, todas as condições de uso favoráveis para ele. Então, ele precisa trocar de ambiente. Senão, muito dificilmente ele vai conseguir. Consegue? Ele consegue, se ele montar esse tipo de estratégia. Vamos lá. Aqui, pastor Lécio, uma pessoa essa semana me procurou e ela estava me perguntando como é que funciona para se tratar, como é que funciona o tratamento. E ela me relatou. Ela me relatou o seguinte: como que é a casa de recuperação? Como que é um centro terapêutico? Porque ele, quando ele tinha 19 anos, ele foi internado em uma casa de recuperação, em um centro terapêutico, e traumatizou ele. Está traumatizado até hoje. Ele já está com 30 e poucos anos traumatizado. Porque ele falou que ele passou e era totalmente desprovida de tudo. Diz que tinha um chuveiro para 50 homens, diz que tinha que cavar buraco, e o monitor mandava cuspir, enterrava, e essa era o tipo de disciplina, e ele ficou traumatizado. E eu estava tentando explicar para ele que hoje esse método acabou, mas é difícil você explicar para as pessoas, porque as pessoas conhecem de filme, porque nos filmes são aqueles negócios, aquelas coisas totalmente sem estrutura, acha que tem que judiar do dependente, para o dependente se recuperar, e hoje em dia, pelo menos a casa do filho pródigo, não é assim. Graças a Deus, não. Graças a Deus, nós não usamos esse método mesmo porque ele não traz resultados muito favoráveis. A gente não tem ainda uma estatística de bons resultados com esse tipo de tratamento. Porém, infelizmente acontece. Não acontece pouco. Acontece mesmo. Agora, se ele fez esse tratamento há bastante tempo atrás, muito provavelmente tem uma junção de dois fatores dentro da mente dele. Um é o trauma. E o outro, a dependência química, faz alguns gatilhos automáticos dentro da mente da gente para que a gente permaneça fazendo uso. Porque o seu cérebro quer sentir esse prazer. Veja, o maior prazer que um ser humano natural pode conhecer, a maior proporção vou usar um exemplo de um neurotransmissor, que é a dopamina, certo. A maior quantidade de dopamina, que é aquela sensação de prazer que um homem natural conhece, é o sexo, na hora do coito. Um trago de crack libera 150 vezes mais dopamina no cérebro do que um coito. Aí você quer dizer que ele vai usar isso para não se enganar também, né? Nunca mais. Então, aí é isso. Ele acaba usando isso, como acaba usando o vitimismo. Eu sou assim mesmo. Ninguém me entende. Eu sou doente. E outras coisas. Isso daí a gente consegue resolver apenas com psicoterapia. Não adianta a gente tentar levar para o sítio da tia. E ele precisa conhecer um lugar legal. Você precisa convencê-lo, eu não sei o nome da pessoa, mas você precisa convencê-lo a conhecer um centro terapêutico e profissionais gabaritados, responsáveis e que tenham um tempo nessa área. Porque, claro, toda área tem a sua especialização. E a droga-dependência é uma área que necessita de especialização. Porque hoje, pastor Lécio, nós estamos 16 anos aqui hoje, pela que nós conhecemos, nós conhecemos inúmeros centros terapêuticos. Sim. Eu acho que todos hoje estão mudados, né? Nenhum mais trabalha assim, açoitando, ou judiando, ou tendo uma estrutura ruim. Nós conhecemos muitas estruturas ótimas, inclusive aqui o filho pródigo tem piscina, campo de futebol, sala de musculação, internet para os alunos, quarto com televisão, com banheiro, né? E a maioria dos centros terapêuticos hoje já usam essa estrutura, todos mais ou menos iguais, nenhuma tem mais
dificuldade para tomar banho. Hoje não existe mais isso, né? Conforme o tempo vai passando, As coisas as coisas vão mudando. Principalmente porque encontra-se a necessidade de investimento. Nós temos 1 minuto. Como é que procura uma casa de recuperação? Internet. Internet é o melhor lugar. A gente procura tudo pela internet. Visito. Mas isso. Você vai comprar alguma coisa pela internet, você não tem certeza do que você vai receber. Exato. Então, aconselho. Visita. Vê o lugar onde o seu familiar, o ente querido vai ficar. Conheça a equipe de profissionais que vão trabalhar com ele. E mantenha contato constantemente. Aqui, por exemplo, a gente tem telefonemas todos os dias. A gente não tem um tempo de carência, por exemplo, pessoa interna, e 3, 4 meses depois vai falar com a família. Não. Tenta fugir desse conceito, porque a família precisa acompanhar. A família não estraga o dependente. A família pode ser transformada também pelo tratamento dependente, porque ela é a mais interessada. Então, procure profissionais e vai visitar. Dispense um tempinho, porque esse tempo você vai ver que vai ser muito bem recompensado. Terminamos. 30 minutos passa muito rápido. A gente quase não tinha muitas coisas aqui ainda para ser esclarecida para você, mas sexta-feira estamos de volta aqui, eu, Pastor Gledson, ou algum convidado, dependendo da pergunta que você fizer no meio da semana, usa aí nosso canal, usa a minha página da Casa de Apoio Filho Pródigo, página do Pastor Gledson, procura lá, Pastor Jabas, você vai me achar, Jabas Vasconcelos, você vai achar o Pastor Gledson, você vai achar Casa de Apoio Filho Pródigo, pode procurar e fazer a pergunta que você quiser. Sexta-feira nós vamos estar aqui novamente para estar resolvendo e tentando resolver para você, tá bom? Deus abençoe você. Eu vi que a Priscila Dantas estava de novo aí nos acompanhando. Deus abençoe você. Muito obrigado, isso é muito importante. Aliás, todos vocês, claro, são muito importantes. Quero deixar aqui meu beijo para cada um de vocês. Um abraço e muito boa noite. Deus abençoe e até sexta-feira.